noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Adriana Bittar. Sejam bem-vindos ao Prêmio Brasil Fotografia 2015. Criado em 2000 com o patrocínio da Porto Seguro e com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, o prêmio tem como proposta fomentar e difundir a produção artística autoral brasileira por meio de um entrelaçamento com a fotografia e a contemporaneidade. Para dar as boas-vindas, chamamos o presidente da Porto Seguro, o senhor Fábio Lucchetti. Olá, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente teve cerca de quase 1.500, ou um pouco mais do que 1.500 participantes nessa edição, o que nos deixou bastante feliz. Bom, a Porto Seguro promove a fotografia no circuito de arte e cultura porque acredita que ela tem um lugar de destaque nas linguagens estéticas contemporâneas. Uma fotografia causa impacto, ela provoca emoção, ela transforma o mundo. E é por meio da fotografia que nós capturamos um momento. E é a partir desse ano, que com esse novo espaço expositivo, nós conseguimos abrir mais possibilidades para o prêmio, né, que já é a 14ª edição, e, portanto, ele ficou mais robusto e revigorado. Inclusive com muitas inscrições na área de multimeios e com obras que representam uma boa amostra da produção contemporânea nessa área, que nós vamos ter a chance e a oportunidade de ver daqui a pouco. Chamamos agora o curador do Prêmio Brasil Fotografia, o artista visual Cildo Oliveira, para suas palavras, por favor, Cildo. Operando na sociedade através de práticas políticas, como questões de gênero, cidadania, raça, condição socioeconômica e a urbanidade, representando exemplos da imersão na arte na praxis da vida. As escolhas da comissão de premiação estiveram voltadas a estas questões e desejo homenagear a todos aqueles que são vítimas do preconceito, ódio, exemplos recentes, como o caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, o recentíssimo atentado homofóbico em Orlando, nos Estados Unidos, e, neste último fim de semana, no Centro de Tradições do Nordeste, houve um ataque dos seguranças a um casal gay que eles resolveram destruir os dois rapazes. Então eu faço questão de falar nesse assunto, porque o prêmio sempre esteve preocupado com a liberdade e com a necessidade da expressão. Construir pontes e caminhos para as linguagens que se apontem para uma potência transformadora em um mundo em que ela parece não ter outro fundamento, senão o de fazer imagens. Esta é uma das nossas propostas. Muito obrigado. Esse trabalho ele fala sobre encenação, sobre máscaras sociais, como são as relações virtuais. Eu vi um texto que falava que as pessoas, hoje em dia é muito fácil com esses sites, esses aplicativos de relacionamento, é muito fácil você sair de casa e já arranjar um encontro, então as pessoas já saíam nesse intuito, e era uma crítica que eu achei um pouco agressiva demais, assim, não concordei com o texto e entrei num desses sites, por acaso o Tinder, para ver como é que funcionava esse universo, porque eu estou casada há muito tempo, então nunca tinha usado isso. E aí eu comecei a me chamar muita atenção a forma como as pessoas se colocavam nesses universos, assim, como que você se descreve, a foto que a pessoa usa, que ela escolhe colocar, e aí eu comecei a coletar todas essas informações que culminou nesse trabalho, que eu pego só a descrição das pessoas, então eu elimino toda a parte de a fotografia que a pessoa escolhe, porque eu acho que a descrição, ela cria uma imagem mental. Então você começa a imaginar essas pessoas e começa a imaginar como elas se relacionam. E para mim isso tem muito a ver com fotografia, né? Porque a fotografia é sempre uma projeção de alguma coisa.
Você lê, por exemplo, uma menina que é arquiteta e que gosta de futebol, então você pensa numa pessoa que você conhece, que é arquiteta, que gosta de futebol. Quando você olha só os homens, separando isso, você percebe que tem pessoas muito preconceituosas, que acham que mulher que usa esse tipo de site de relacionamento é mulher vulgar, que eu não concordo também. E as mulheres, tem muita mulher que se defende disso, ela tem sempre o perfil, então dá pra gente perceber muitas camadas sociais, assim. Esse prêmio é um prêmio que eu fiquei bem surpresa, assim, porque é um prêmio de fotografia, é um trabalho que ele fala sutilmente de fotografia, né? Ele, como o Cildo disse, ele é um trabalho que ele é anti-fotografia, porque ele é uma fotografia que você vai fazer na sua cabeça. E eu acho muito legal ter ganhado isso. Para mim foi muito importante, para a minha carreira, obviamente, né? E de ter essa exposição, de estar num lugar onde eu estou questionando a fotografia além de tudo, né? Esse trabalho começou a partir da fotografia da cidade de Porto Alegre, que é onde estão todas essas cenas que se passam. Comecei fotografando a cidade, mais pela questão escultórica dela, tentando simplesmente registrar o que estava ali, o que acontecia na cidade naquele momento. E depois de 4, 5 saídas, eu ainda não tinha encontrado uma grande questão a ser elaborada nesse trabalho. Então, numa das outras saídas, eu me deparei de frente de um prédio desses e olhei, e ali nesse momento eu realizei tudo. Eu já tinha fotografado 2 dessas cenas e não tinha me dado conta ainda do que eu tinha fotografado. E quando eu olhei uma, eu digo, é isso. E esse trabalho surgiu inicialmente como foto. Então, questão de 1 ano depois, eu pensei ele vídeo, e também é muito engraçado nesse trabalho que também numa noite veio, tudo aconteceu, tudo deu certo, todo o conceito encaixou da foto cair de cima para dar mais a sensação de asfixia, oprimir, trazer o barulho da demolição, esse impacto todo que me causa o trabalho. E é extremamente bom tu ver uma exposição tão bem montada. Sabe? O trabalho super bem colocado, todos os outros trabalhos muito bem montados, uma estrutura ótima. E também participar com pessoas do primeiro nível da fotografia ou das artes visuais do país, assim, é muito bacana. É um reconhecimento muito bacana para mim e é muito bom estar aqui junto com todo mundo. Tem se desenvolvido através da pesquisa da experiência e do ritual da luz e os sistemas de crença. Esse trabalho ele é uma construção para vivência da projeção de imagens transmitidas por luz para que a humanidade questione a questão da representação. Fotografia nada mais é do que representar. Então, construir um cubo e levar a luz para dentro desse cubo e as pessoas perfurarem e poderem observar essa projeção é uma oportunidade de fazer com que a gente questione dados que estão assim escondidos e velados na nossa maneira de entender, inclusive o nosso protagonismo como autor da ideia de representação. Enfim, fotografia, muito antes de representar a realidade, se trata de escrever com luz. E isso teria sido o grande pontapé para essa humanidade ter iniciado uma forma de documentar o seu entorno, né? Eu tenho um interesse muito grande em arquivo, de uma maneira geral, assim. Eu sempre colecionei foto antiga, álbum de família, álbum de famílias, não só da minha família, mas sempre fui muito em feira de antiguidade, comprava álbum.
E o arquivo, então, sempre foi uma base muito grande do meu trabalho. E de uns tempos para cá eu comecei a pensar o que seria esse arquivo contemporâneo, assim, o arquivo digital propriamente dito. A gente nunca, daqui a 20 anos, vai chegar numa feira de antiguidade e vai encontrar as fotos dos anos 2000 porque elas estão em HDs. E aí isso me despertou o interesse de comprar esses HDs descartados e recuperar a imagem. Descobri que os galpões de reciclagem no Brasil têm muitos HDs. Eles vão parar nos galpões porque o lixo eletrônico, a sucata eletrônica, ela é valiosa pelo alumínio dos HDs. E num segundo momento eu descobri que a Nigéria, Gana, o Paquistão e a Índia são os grandes polos de lixo eletrônico da Europa e dos Estados Unidos. Então, os HDs americanos e europeus vão especialmente para Gana, que é com quem eu tenho trabalhado mais, e a Nigéria. Então, em Lagos, na Nigéria, um amigo meu que mora lá me manda os HDs de lá e eu faço o mesmo processo de recuperação de imagem nesses HDs. Encontro praticamente as mesmas imagens que eu encontro aqui, que são férias, família, reunião, casamento, formatura, com a diferença de que não tem nenhum negro nas imagens. Não existe ninguém da Nigéria ali, todos são brancos, caucasianos, europeus. Então, os HDs encontrados lá são de outro lugar. E aí esse trabalho que eu gosto bastante dele, desse conceito, é que ele vai nos fazer pensar sobre privacidade, o que é a privacidade no século XXI, o que são esses arquivos digitais, e essa própria rota de comércio, que é o que já não se usa mais, vai para a África. E por mais simples que pareça o trabalho, então são só HDs sendo lidos, são todos esses problemas que aparecem junto deles. Isso me interessa bastante. Na hora que eu vi as inscrições abertas, eu pensei que esse projeto ele era perfeito para uma bolsa de desenvolvimento, porque é isso, eu estou nessa fase em que eu coleciono HDs, recupero imagens, mas eu não tenho certeza do que isso vai ser como obra final ainda. Em 2017 a gente vai ter uma outra instalação aqui, a gente vai ver o que viraram esses HDs mesmo. Esse trabalho ele surgiu do meu trajeto de casa para o trabalho, que eu faço diariamente, que atravessa a cidade toda, né? Moro na zona norte do Rio de Janeiro, trabalho na zona sul e passo de 2 horas no engarrafamento. E pela janela do ônibus eu fui observando a paisagem da cidade, a paisagem que está em transformação. O Rio de Janeiro praticamente é um canteiro de obras. O Rio de Janeiro diferente dos cartões postais, né? Uma cidade que poucas pessoas conhecem, até mesmo as pessoas que viajam no ônibus às vezes não percebem a cidade, não percebem a mudança que está acontecendo, né? E eu tentei trazer assim, uma cidade viva, uma cidade rica em texturas, em intervenções. Antes de começar a fotografar, eu já conhecia o prêmio, e era um prêmio que fotógrafos importantes ganharam. Ano passado ganhou o Ripper, que foi meu professor, e que eu admiro muito. Então, assim, para a minha carreira que está começando, foi um reconhecimento que vai me estimular bastante, né? Esse trabalho é parte desse certo jogo, né, com os materiais, né? Acho que sempre trabalhei pensando na questão do dispositivo. Então, meu trabalho é mais conhecido pela fotografia pinhole e uso de câmera artesanal, mas esse sempre veio paralelo de uma certa forma também subvertendo os materiais para tratar da paisagem, né? E esse trabalho surgiu durante uma residência. Eu fazia alguns, posso dizer, retratos, não exatamente retratos, mas uns rostos que, né, surgiam desses desenhos, dessa ação com químico em cima do papel. E essa série particularmente surgiu durante uma disciplina de pintura na universidade. O Prêmio Brasil Fotografia é um dos grandes prêmios de fotografia, dos mais importantes, mas
mais disputados, assim, e para mim é uma grande honra. Bem, nesse trabalho a gente fotografa as pessoas dentro dos carros e um ambiente que teoricamente deveria ser de privacidade acaba devassado e você consegue observar as pessoas no momento em que elas estão tanto se deslocando geograficamente de um lugar para o outro, quanto se deslocando psicologicamente também, porque ali as pessoas acabam tendo uma privacidade, um tempo para elas, né, que não teriam, às vezes, até dentro de casa. A ideia do título Como que Sonham os Peixes é por esse voyeurismo, né, que você fica vendo as pessoas através de uma membrana esverdeada, né, que divide duas realidades. E a montagem da sala é uma montagem em que a gente colocou 12 monitores, cada monitor com um personagem, né, e esse som que vocês estão ouvindo, né, que fica um som de fundo constante, na verdade é um som que foi gravado junto com as imagens. É o som do engarrafamento em câmera lenta, que é uma coisa que não deixa de ser opressiva, né? Às vezes você pensa numa sala como essa, numa instalação como essa, né, que precisa de uma estrutura, de 12 TVs, né, e é difícil você conseguir realizar. Então é super gratificante você ver materializado. No fim, é aquela história, o trabalho só se completa, né, quando sai da cabeça, vai para a vida e quando dialoga com outras pessoas. Esse trabalho surge de um acontecimento, que foi a morte da minha avó, o ano passado, que tinha 96 anos. E a casa começou a se desfazer, então tudo que era muito importante para ela, as histórias dela, os objetos de viagem e tal, foram perdendo sentido e para mim foi virando a memória dela. Então, como, né, preencher essa ausência com as fotos, como eu guardar essas memórias, então um pouco não foi muito pensado, foi um acontecimento e eu fui fazendo um inventário praticamente, né, da história dela. Eu acho que é o tempo, né? Eu acho que tem os desgastes, as marcas na parede. Dessas relações transitórias. Bom, para mim, antes de mais nada, é um prazer enorme, né? Uma felicidade estar no meio de tanta gente que admiro, com um prêmio bacana que é o Prêmio Brasil. E poder mostrar, né? Que artista não quer mostrar o seu trabalho. E agora convidamos para receber o prêmio Evandro Teixeira, da Bahia. Eu sempre fotografei temas políticos, temas cotidianos do Brasil, do mundo. Mas eu gosto muito de fotografar o Brasil. Eu, apesar de ter participado de 2 golpe militar no Brasil intensamente, golpe militar no Chile, ter sido o único fotógrafo a fotografar o grande poeta Neruda, Pablo Neruda morto, eu acho que meu tema é bem brasileiro. Minha fotografia é bem brasileira porque eu gosto muito de fotografar o Brasil, muito o Nordeste. E eu não tenho tema, eu não escolho temas, eu escolho o dia a dia do cotidiano, politicamente, pauleiro, enfim. Eu não tenho assim um tema específico de eu vou fotografar isso, vou fazer. Quer dizer, eu tenho um livro, um tema que eu fiz durante 4 anos, que foi Canudo, que foi um trabalho muito importante para a minha história e para a história do Brasil. Eu acho que esse prêmio não é para o Evandro Teixeira, é para a fotografia brasileira. Está aqui hoje, mas está dominando o mundo. Parabéns ao Brasil, parabéns à fotografia brasileira. Muito obrigado, Porto Seguro.